Pai de amor e Pai de bondade, mais uma vez nós estamos diante de Ti, porque o Senhor tem as palavras de sabedoria que nós necessitamos, Senhor. Abra os olhos do nosso coração, tira a incredulidade, tira a falta de atenção e dá-nos o desejo de conhecer mais sobre a Tua palavra. Fica conosco, é o que te pedimos e agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje nós passaremos para um novo livro e trataremos hoje sobre uma epístola curta escrita por Tiago. Se você não leu Tiago ainda, você não vai gastar mais do que 15 minutos e 7 segundos para você fazer essa leitura. Eu cronometrei e tenho certeza desse tempo, li bem devagarzinho, tomando café ainda. Então, vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Tiago. E no primeiro capítulo deste livro, nós lemos, no versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Primeira coisa que nós observaremos no estudo dessa carta é sobre a sua autoria, como nós temos feito em todos os livros. E o interessante é que quando nós olhamos o texto grego da carta de Tiago, nós vemos que o nome que está escrito lá, você não vai encontrar Tiago escrito. Você vai encontrar Iacovos, que é uma transliteração do hebraico para o grego de Jacó. Então, o termo Jacobos ali presente em latim chegou para nós depois com a derivação com o nome Tiago. Então, a carta de Tiago seria, se nós fôssemos colocar aqui, sermos fiéis ao nome, a carta de Jacó. Então, a carta deste servo de Deus, Iacovos, e nós devemos nos perguntar, que Tiago foi que escreveu esse livro? Porque se você tem lido as Escrituras, lido o Novo Testamento, você vai notar que tem pelo menos 4 Tiagos na Bíblia. Então, qual destes que seria o que escreveu a carta? O primeiro deles é um dos apóstolos, o Tiago, filho de Alfeu. Nós poderíamos colocá-lo como um candidato. Temos também Tiago, que é o pai de Judas Tadeu, que foi um dos apóstolos. Temos o Tiago conhecido, aquele que foi martirizado lá no capítulo 12, que é o registro no livro de Atos por Herodes Agripas, que foi um apóstolo, o filho de Zebedeu. E nós temos também o Tiago, irmão de Jesus. Quando nós olhamos para todas essas possibilidades, e olhamos aqui para o versículo 1 de Tiago, nós vemos que Tiago, ele está escrevendo para quem? Ele está escrevendo para as 12 tribos que se encontram na diáspora. Então, esse Tiago, ele tem uma certa autoridade no seu direcionamento dessa mensagem para esses judeus cristãos que se encontram separados. Se vocês se lembram também das aberturas das cartas de Paulo, Paulo ele sempre se identifica ali como apóstolo enviado aos gentios, tudo. Aqui nós não temos a menção de um apóstolo no título que está relacionado com Tiago. Então, quando nós olhamos para essas diversas possibilidades, nós vemos que o Tiago, filho de Zebedeu, não poderia ser o escritor desta carta, porque ele morreu muito cedo. Nós veremos aqui a datação que é colocada para este livro. O Tiago, pai de Judas Tadeu, é por demais obscuro em termos dos registros que temos sobre ele, não era uma pessoa muito conhecida, e a mesma coisa pode ser dita a respeito de Tiago, filho de Alfeu. Mas, por outro lado, quando nós vamos para Tiago, o irmão de Jesus, nós vemos que a Escritura, em Atos 15, nos fala sobre o papel de Tiago como um líder da igreja de Jerusalém. Então, Tiago era alguém que estava ali na liderança da igreja de Jerusalém e era considerado, juntamente com Pedro e com João, depois se vocês lerem lá no capítulo 2 de Atos, no versículo 9, ele é considerado como uma das colunas da igreja. Então, como foi o primeiro bispo da igreja de Jerusalém, então era considerado como uma das colunas, então alguém muito importante dentro da igreja primitiva, este irmão de Jesus. Ele é listado também como um dos filhos de Maria,
Como era comum com os seus irmãos, quando nós olhamos na narrativa dos evangelhos, nós percebemos que a família de Jesus era cética a respeito do ministério dele. E Tiago era um destes céticos sobre Jesus Cristo, ser o Messias, sobre a obra que Jesus Cristo ele estava realizando. Mas no capítulo 15 da carta que Paulo escreveu para os Coríntios, nós vemos ali que Paulo está falando a respeito da ressurreição. E ele menciona a respeito da ressurreição de Jesus, que ela foi testemunhada por diversas pessoas. E uma dessas pessoas que testemunhou a ressurreição de Jesus foi o próprio irmão de Jesus, Tiago. Então, muitos escritores colocam que é muito provável que Tiago, neste momento, ele de fato se converteu. Ao ver o seu irmão, o seu Senhor, o Messias ressurreto, Tiago ele se converte e se torna um grande líder da igreja. Veja a maneira como Tiago, ele se refere a Jesus, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, no decorrer dessa epístola, nós veremos que Tiago tinha uma visão elevada a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Então, ele que dentro da história da igreja tem sido colocado como tradicionalmente o escritor desta carta. Ela é percebida não apenas por essas coisas que nós falamos, mas também pelo próprio conteúdo que está registrado em Tiago. Sobre a vida de Tiago, ele não teve um final muito feliz, né, do ponto de vista humano, da mesma maneira como os demais apóstolos. Égispo, que foi um historiador da igreja primitiva, ele identificava Tiago, ele ficou conhecido como Tiago o Justo. Isso por conta do zelo extraordinário que ele tinha pela obediência a Deus e a sua devoção singular à oração. Então ele ficou conhecido até como, pelo fato de orar tanto, os seus joelhos ficarem machucados com isso, é dito que os seus joelhos pareciam como que joelhos de camelo. Então, algo assim registrado na história, mas se vocês olharem ali nesta gravura colocada ao lado, você vê uma pessoa sendo ilustrada ali como se fosse Tiago, e uma imagem ao fundo de alguém sendo lançado de cima de um lugar, e embaixo sendo apedrejado e recebendo pauladas. Então, Joséfo, ele relata que Tiago, irmão de Jesus, foi martirizado no ano de 62 depois de Cristo. E Eusébio, ele diz que ele foi espancado até a morte com um bastão, depois de ser jogado do parapeito de um templo. A mesma coisa esse Égispo registra, dizendo que ele foi lançado do pináculo do templo. Então este foi o final deste autor dessa carta, que morreu no ano de 62 depois de Cristo, e que nos entrega essa mensagem importante que nós veremos aqui hoje. Então, sobre a data e as circunstâncias, quando é que este livro ele foi escrito? Se os irmãos se lembram bem do livro de Atos, logo depois da morte, do apedrejamento de Estevão, houve uma perseguição para os crentes que estavam em Jerusalém. E por conta dessa perseguição, muitos deles se espalharam, saíram pelo mundo. E Tiago está se referindo às 12 tribos que se encontram na diáspora, justamente essas pessoas que saíram de Jerusalém. Então é muito provável que Tiago, essa carta foi escrita entre 44 depois de Cristo, que é quando começou essa perseguição, e o ano 62 depois de Cristo, que foi o ano que Tiago propriamente morreu. Ao lermos a carta de Tiago, nós não vemos nenhuma menção sobre as coisas que foram faladas lá no concílio de Jerusalém, sobre o que deveria ser aplicado aos gentios que estavam se convertendo, lembrando que a igreja cristã, inicialmente, ela era formada basicamente por judeus que haviam se convertido, e depois houve a entrada dos gentios. Então, por conta de não haver menção também a isso, é provável que ela tenha sido escrito no ano de 49 depois de Cristo, ou antes desse ano. Então, se nós lembrarmos das datas de publicação dos outros livros, nós vemos que Tiago pode ser considerado o escrito mais antigo do Novo Testamento, o escrito deste irmão de Jesus. Então, ele se dirige a essas 12 tribos,
Veja, diferentemente da carta que Paulo envia aos Gálatas, ou a carta que ele envia para os crentes em Éfeso, ou até mesmo para os crentes que viviam em Corinto, nós vemos que nessas cartas os destinatários eram uma igreja específica, e Paulo lidava com problemas específicos daquela igreja. Lembre-se, os problemas de Gálatas, havia similaridade, mas não eram os mesmos da igreja de Corinto, por exemplo. Mas aqui nesta carta de Tiago, ele está enviando para o que ele chama de as 12 tribos que se encontram na diáspora. Tiago não está enviando uma carta para uma igreja específica. Então ele está enviando uma carta que é direcionada para todas as igrejas, com assuntos que seriam importantes para todas elas. Porque qual que era a razão porque estes crentes haviam se espalhado pelo mundo? A razão era a perseguição. Essas pessoas saíram de Jerusalém por conta da perseguição. Então, diante deste contexto, que é um contexto de sofrimento, um contexto de perseguição, um contexto que nós veremos aqui muitas vezes, onde aqueles que eram mais abastados, eles oprimiam aqueles que tinham menos recursos financeiros, é que Tiago vem aqui escrever esta mensagem falando sobre a sabedoria de Deus que é necessária para aqueles crentes conseguissem perseverar em meio às dificuldades até o retorno de Cristo. Observe, quando você lê a carta de Tiago, você vai ver em diversos momentos ele falando a respeito da sabedoria. Então ele vai falar que em meio ao sofrimento, peça sabedoria. Ele mais adiante vai falar também sobre como você distinguir a sabedoria, que é a sabedoria que vem do alto, da sabedoria que ela é uma sabedoria terrena. Então, o ponto todo da carta de Tiago, ele vem enviar essa mensagem para os crentes, para que eles vivessem com sabedoria, para que pudessem perseverar no meio das dificuldades até o retorno de Cristo. Quem aqui que não tem problema nenhum? Não mudou a situação, né? Todos nós temos problemas. Hoje a pregação na parte da manhã, nós vimos que o povo de Deus, enquanto ele está peregrinando sobre esta terra, ele sofrerá com as provações que são colocadas pelo próprio Deus, para o aperfeiçoamento da nossa fé, sofrerá com as ações más dos homens maus, dos ímpios que são colocados contra a igreja. Então, no meio disso, nós precisamos saber como lidar, porque quando as provações, quando as dificuldades, elas se avolumam, a nossa tendência muitas vezes é do quê? É o de reclamar, é o de se afastar diante da presença do Senhor, é o de muitas vezes se envolver em intrigas desnecessárias. E nós vemos aqui que a epístola de Tiago vai nos mostrar sobre a importância de nós vivermos com sabedoria, a sabedoria que vem lá do alto. De uma maneira simplificada, nós podemos dividir a carta de Tiago, pegando em termos de um tema e desse foco na sabedoria. Ele inicia no capítulo 1, versículo 1 com uma saudação, daí depois de 1, 2 a 3, 12, ele vai falar sobre a sabedoria de Deus e os seus efeitos nas provações. Então qual que é o impacto dessa sabedoria no passar das provações? Do 3, 13 a 5, 11, ele vai falar sobre a sabedoria de Deus e os seus efeitos nas disputas, porque estava havendo disputas, estava havendo confusão e briga entre aqueles crentes. E no final ele vai fazer uma exortação final à harmonia para aqueles cristãos. Então basicamente Tiago vai estar falando justamente sobre isso, sobre a sabedoria de Deus, os seus efeitos sobre as provações e os seus efeitos sobre as disputas. Essa é a estrutura que os irmãos encontrarão, por exemplo, se vocês têm Bíblia de Estudo, que está na Bíblia de Estudo Genebra. Então vamos partir para esta parte inicial. Nós já vimos aqui então que na abertura desta carta, Tiago, ele está escrevendo para as tribos que se encontram na dispersão, então era um contexto de dificuldade, um contexto de perseguição, e logo aqui na sequência, a partir do versículo 2 até o 12 do capítulo 3, ele vai falar sobre a sabedoria e os seus efeitos nas provações. Antes de entrarmos nesse texto, eu quero ler com vocês um breve resumo que apresenta a ideia que será colocada no decorrer desses versículos. Então, de 1, 2 a 3, 12, nós vemos que Tiago, ele explicou por que a sabedoria divina era necessária e como ela se mostraria nas provações que viriam aos seus leitores. Os cristãos devem pedir a Deus por sabedoria.
o que ele concede livremente a todos aqueles que não hesitam. A sabedoria ensinará tanto ao rico quanto ao pobre como viver em harmonia com os outros e com Deus. Simplesmente ouvir e conhecer a palavra não é suficiente. Temos que obedecer a ela. Os cristãos devem resistir à tentação de proteger os ricos em detrimento dos pobres. Os cristãos, especialmente os mestres, devem controlar a própria língua, a qual tem grande poder para criar conflitos e dificuldades na igreja. Então vamos destrinchar isso daqui, observando no que Tiago nos fala na sequência. Então, dos versículos 2 ao 18, no capítulo 1, se você notar na sua Bíblia, hoje a pregação foi sobre provações, né? Então, sobre a realidade do sofrimento que nós lidamos. E Tiago, ele vai abrir a sua carta para aqueles crentes que estavam passando por essa provação, essa perseguição por servirem a Cristo Jesus, dizendo algo que é completamente contrassensual para a gente. E o que é este algo contrassensual? Ele começa dizendo: meus irmãos, tenham por motivo de alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que lhes falte nada. Então observa, Tiago começa chamando a nossa atenção, dizendo para nós termos por motivo de grande alegria o fato de nós passarmos por provações. E veja, isso é contrassensual, porque quando nós estamos passando por provações, a tendência natural nossa é de, ao invés de nós nos alegrarmos, ou conseguir ver, observar, o que será que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer na minha vida, como Deus está me moldando, a nossa tendência é de nós nos entristecermos, e acharmos que Deus, Ele nos abandonou. E isso vem de uma compreensão equivocada a respeito da vida cristã, de que a vida cristã deve ser uma vida marcada, como o pastor deu o exemplo, né? Venha para cá e pare de sofrer. Como se o sofrimento não fizesse parte da realidade da vida de um cristão. E Tiago vem aqui justamente falar sobre a importância destas provações para a aprovação da nossa fé. E ele fala sobre a importância da perseverança nessa aprovação. É necessário que, para que ela cumpra o seu efeito, que a perseverança ela seja completa. Ele fala para que você seja encontrado perfeito e íntegro, sem que nada lhes falte. E a gente sabe, é difícil nos alegrarmos quando nós passamos por provações. Quando se lembrarmos da epístola que nós estudamos nos domingos anteriores, de Hebreus, o autor de Hebreus, ele fala que Deus, ele disciplina os filhos a quem ele ama. E ele fala, olha, se vocês não estão sendo disciplinados, é porque vocês são bastardos. Então, um filho de Deus é um filho que ele será disciplinado pelo Senhor, mas é um filho também que passará por provações. Mas Deus, em sua sabedoria, o que ele nos coloca aqui? Tiago, ele nos coloca nessa carta. Sabendo dessa realidade, da nossa dificuldade, Tiago vem e logo na sequência, a partir do versículo 5, ele fala, olha, porém, se algum de vocês necessita de sabedoria, ele fala, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações ela lhe será concedida. Nós geralmente pegamos esse versículo, né? Então, sei lá, a criança está indo mal na escola, olha, peça a Deus sabedoria, que Ele vai te dar sabedoria para você ir bem lá, que Deus Ele não nega sabedoria, mas observe, o contexto no qual o pedido da sabedoria está sendo colocado aqui, é justamente dessa sabedoria para você saber como lidar com as provações. Então, nós não conseguiremos perseverar e lidar se nós não recebemos a sabedoria que vem de Deus. Então, ao invés de nós nos cairmos, ficarmos cabisbaixo, Tiago ele nos exorta, olha, peça a Deus sabedoria, que Deus ele te dá sabedoria, Ele atende essa oração e Ele não te joga na cara isso. Só que Ele coloca, olha, mas isso você deve pedir com fé, e não titubeando, achando que você vai receber alguma coisa, porque não receberá. Então aqui nós vemos Tiago, ele introduzindo a questão da sabedoria, e ele fala no versículo 12, que feliz, bem-aventurado, é aquele que suporta
com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Veja, ele não está dizendo que bem-aventurado é aquele que suporta a aprovação, porque ele vai receber a vitória. Ele não diz que é por conta disso. Ele fala porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. E o que ele quer dizer com receberá a coroa da vida? É a vida no novo céu e na nova terra. É a salvação final, é a redenção final que nós tanto aguardamos. E diante dessa sabedoria, a partir do versículo 12, Tiago ele continua falando sobre a luta que nós temos com as tentações. Ele vai falar, olha, ninguém venha dizer que é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado e ele também a ninguém tenta. E ele diz aqui, ele fala, porque cada um, no final das contas, ele é tentado pelas cobiças que há no seu próprio coração. Então, quando nós olhamos esse texto, nós somos advertidos com o fato de que muitas vezes, por conta de uma compreensão equivocada a respeito da doutrina da providência, a doutrina da soberania divina, quantas vezes as pessoas não chegam e falam, olha, a pessoa chegou, ela foi tentada, ela deu lugar ao pecado, foi consumado esse pecado, e Tiago ele narra aqui esse processo de ceder à tentação quase como que é um processo de gravidez, porque ele diz, ao contrário, cada um é tentado, versículo 14, pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, o pecado uma vez consumado gera a morte. Então ele vai nos mostrando que a tentação, ela não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Ele faz uma comparação da tentação e do ceder a essa tentação e consumar o pecado como um processo de gravidez, que é um processo que leva um tempo. E qual é o erro que eu digo que nós muitas vezes caímos, ou corremos o risco de cair, é de pensar, olha, Deus ele sabe todas as coisas, o que aconteceu comigo é porque Deus determinou mesmo. E olha, não tinha como eu não pecar, eu não cair nessa tentação, porque Deus já determinou todas as coisas. Pessoal, olha, não tinha como eu chegar e casar com aquela pessoa que não era crente, porque Deus colocou ela no meu caminho. Então, era isso que Ele queria para a minha vida. Não é isso que Tiago ele está falando. Fala que Deus ele não tenta ninguém, não pode ser tentado. Mas quando nós somos tentados por aquilo que há no nosso coração. Então Tiago nos coloca essa advertência, e ele fala, meus irmãos, não se enganem. E ele coloca, porque toda dádiva e dom perfeito vem lá do alto, versículo 17, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, sombra de mudança, pois segundo o seu querer Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos feitos primícias das suas criaturas. Então, até aqui o versículo 18, Tiago justamente vem nos falar sobre a importância de nós pedirmos a Deus por sabedoria, para que nós saibamos lidar com as provações, e provação ela é algo que faz parte da vida cristã, é algo que, se você é crente, você passará por isso daí, mas também sabedoria, para que nós saibamos lidar com a realidade do pecado e da tentação na nossa vida. Para que nós não venhamos cair o erro e nos enganarmos de dizer que Deus que nos colocou numa situação, quando na verdade foi a nossa cobiça e o nosso pecado que nos colocou naquela situação. Lembrando que o que Deus... Toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele vem diretamente de Deus, do Pai das luzes. A partir do versículo 19 até o 27, Tiago no capítulo 1, ele vem a nos falar sobre algo que é muito importante para nós, que constantemente somos expostos à pregação da palavra de Deus. Para nós também que temos o privilégio de ter a Bíblia, e às vezes uma carta tão curtinha dessa daqui, com 15 minutos você gasta tempo, é capaz de talvez algumas pessoas aqui nunca terem lido em uma sentada do capítulo 1 até o final.
Às vezes nós temos aquele costume de fazer aquela leitura atomizada da Bíblia, tipo, abre a Bíblia, Deus fala comigo, né? Eu acredito que Deus, na sua misericórdia, pode até falar comigo, mas esse não é o meu ordinário. Lembra, uma carta foi feita para que ela fosse lida. Você não assiste um filme, assim, olha, hoje eu vou começar pelo fim aqui. Não, no dia seguinte eu volto aqui para o meio. Não, você senta e vai até o final, e se é uma série, você maratona até o fim ainda, né? Mas o que Tiago ele vem aqui a nos colocar? Ele vem a nos apresentar uma advertência muito importante dos versículos 19 a 27, é sobre a importância de nós não sermos meramente ouvintes da palavra de Deus, mas sermos praticantes disso. Ele vem aqui falando no versículo 29, meus irmãos, vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Versículo 22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. E Tiago vai dizer que a pessoa que ela é um mero ouvinte, é uma pessoa que ela contempla o seu rosto no espelho, e logo depois que sai ela se esquece da sua face. E ele diz, você quer saber o que é a religião verdadeira? O que é uma pessoa que está vivendo com sabedoria? Tiago vai apresentar algo que nós muitas vezes ignoramos e não cuidamos, que diz respeito ao uso que nós fazemos da nossa língua. Veja, ele disse aqui, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio em falar. Veja, nós gostamos mais de falar ou de ouvir? Mas a pessoa vai conversar com você, né? Vai falar sobre o que ela está passando, daí você fala, olha, mas eu vou te contar o que aconteceu comigo. Você atropela a pessoa, deixa de ouvir a pessoa. Nós não fomos ensinados a ouvir. E a palavra de Deus está dizendo aqui, olha, ao invés de você ser aquele que fala aquilo que vem na tua cabeça, que não pense nada, não faça isso daí não. Procure ouvir mais, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Versículo 26, ele diz, se alguém supõe ser religioso, você se considera religioso? Você se considera alguém que ama Deus? Ele fala, se alguém se considera ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. Já parou para pensar nisso, que a maneira como nós lidamos com a nossa fala, aquilo que a gente fala, não, mas eu sou assim mesmo, eu falo que vem na telha, eu sou descendente e fala espanhol, português, ou o que quer que seja, tudo, né? Mas a palavra de Deus está dizendo que se você é crente e você não refreia a sua língua, você está se enganando. E ele diz aqui, porque a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai está em visitar os órfãos e viúvas nas suas aflições e guardar-te incontaminado do mundo. Algo que nós percebemos na carta de Tiago, é que Tiago vai dar uma ênfase muito grande, uma importância que as Escrituras colocam sobre a maneira como nós vivemos a nossa vida. Que nós podemos conhecer muito a respeito de teologia, ou até mesmo conhecer muito a respeito da vida, da Bíblia, porém, na nossa vida, isso não é perceptível. Porque ele está dizendo, olha, não seja meramente ouvinte, mas seja um praticante da palavra. E Tiago vai colocar em ênfase essa prática, que essa prática é evidenciada na maneira como você lida com as provações, na maneira como você lida com as tentações, e ele coloca aqui na maneira como você lida com a sua língua. Nós veremos isso no capítulo 3, mais adiante. E ele termina dizendo que a religião pura e verdadeira é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele diz, visitar as órfãos e viúvas e guardar-se incontaminado no mundo. Tiago destaca, não seja meramente um ouvinte, mas pratique a palavra de Deus. E a partir do versículo 2, Tiago, ele vai nos falar sobre a parte prática nos nossos relacionamentos.
E ele havia percebido que desta tendência natural do ser humano de querer dar o privilégio para pessoas que são mais abastadas, para pessoas que têm um status maior na sociedade. E ele vem aqui do versículo 1 até o 7 falar justamente sobre o perigo de nós tratarmos com parcialidade as pessoas. Veja lá no versículo 1, meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Ele traz ali a advertência de que, olha, quando chega alguém bem vestido, com anéis nos dedos, e você chama para sentar adiante, o outro que é pobre e não tem condições, você o distancia, ele vai colocar, você está deixando de cumprir a lei, você está pecando. E ele traz ali para a atenção daquelas pessoas, dizendo, olha, por acaso, versículo 5, Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que amam? Então ele chama justamente dizendo que, olha, que Deus, Ele escolheu as coisas menores do mundo para confundir as coisas maiores, aquelas que se acham que são. Então Tiago vem aqui falar sobre o cumprimento da lei, e ele aponta sobre este cumprimento da lei, ali dos versículos de 8 em diante, sobre o amar ao próximo como a nós mesmos. E o perigo sobre tratar com parcialidade. Versículo 9, se no entanto vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Então, a maneira como nós tratamos os nossos irmãos, nós precisamos atentar para nós não agirmos dessa maneira. Porque, veja, a nossa tendência quando está em algum lugar e chega uma pessoa mais humilde e uma pessoa que você percebe, aquela que você olha e fala, essa daqui ou esse daqui é a cara da riqueza. Então, a tendência que nós naturalmente é quase como que tratarmos melhor essas pessoas em detrimento das outras. Mas Tiago traz essa advertência e ele chega aqui a partir do versículo 14, num ponto que é central na epístola de Tiago. Tiago vai falar sobre a relação entre fé e obras. O trecho do versículo 14 ao 26 foi um trecho que envolveu no decorrer da história da igreja controvérsias que o próprio Martinho Lutero, vocês já devem ter lido, devem ter ouvido em algum lugar, que ele considerava, ele teve dificuldade de aceitar inicialmente a carta de Tiago no cânon das Escrituras, porque ele dizia que, olha, Tiago é como que uma epístola de palha, ela não é muito útil. E o porquê disso daqui é que o contexto no qual Lutero estava lutando contra a Igreja Católica era na doutrina da justificação do ponto de vista soteriológico, ou seja, das obras que eram justificadas, utilizadas para afirmarem a justificação, de que uma pessoa poderia ser justificada pelas obras. E Lutero ali, através da leitura de Romanos, das epístolas de Paulo, ele coloca justamente isso, que ninguém pode ser justificado pelas obras diante de Deus. Mas olhe, a carta de Tiago é uma carta que ela está dando essa ênfase na sabedoria. E nesse trecho aqui, na sabedoria e os seus efeitos sobre as provações. Sabedoria diz respeito não ao conhecimento cognitivo que você tem a respeito de alguma coisa, mas da aplicação prática deste conhecimento. Então, aqui dos versículos 14 a 25, Tiago ele vai nos mostrar qual que é a relação entre fé e obras. E Tiago vai mostrar que existe um tipo de fé que ela é morta. Existe um tipo de fé que até os demônios têm esse tipo de fé. Então, faço questão de nós lermos, vamos fazer a leitura alternada dos versículos 14 até o 25 desse trecho central da epístola de Tiago. Eu leio os pares e vocês os ímpares. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que esta fé pode salvá-lo? E um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe deram o necessário para o corpo, qual é o proveito disso?
Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu com obras lhe mostrarei a minha fé. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, um versículo central aqui, nessa passagem toda, o versículo 22, quando o Tiago, ele usa dois exemplos, ele usa o exemplo de Abraão e o de Raabe para falar a respeito do que é essa fé verdadeira, que é uma fé que ela é acompanhada por obras. O versículo 22 nós lemos: você percebe que a fé operava juntamente com as obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? Observe, aquilo que evidencia que a nossa fé é uma fé genuína é através da maneira como nós vivemos, é a nossa vida prática. E quando Tiago, irmão de Jesus, diz que a pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé, ele está dizendo que se você diz que crê em Deus, que crê que Deus é um só, que você tem fé, mas você não pratica isso, e você vê o seu irmão necessitado e diz: olha, vá e aqueça-se e alimente, você não faz nada para ajudar essa pessoa, o texto está dizendo que esta fé é uma fé que não salva, é uma fé que ela é morta, é uma fé que ela não é consumada. Isso daqui deve nos levar a parar e refletir, para nós observarmos sobre, será que a nossa vida, será que as nossas obras, elas dão um testemunho que afirmam que a nossa fé é uma fé verdadeira, ou o contrário disso? Porque há o grande perigo de você ter essa fé que ele diz aqui no versículo 19, você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Você vê? Até os demônios creem e tremem, mas tem uma fé que ela é uma fé impossível de redimi-las. E obviamente eles não têm nenhum desejo com isso. Então Tiago vem nos colocar a importância de que a nossa vida prática, ela deve ser uma evidência da realidade transformadora que aconteceu em nós. Isso daqui se evidencia a partir do versículo 3, da maneira como nós lidamos com a nossa língua. Então Tiago vai fazer aqui um grande discurso dos versículos 1 até o 12, falando sobre o perigo que a língua é. E ele começa dizendo, trazendo essa advertência, principalmente para os mestres, mas que se aplica a todos os crentes, no versículo 1, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é indivíduo perfeito e capaz de refrear todo o corpo também. Tiago vai fazer uma comparação aqui da língua, dizendo que ela é um órgão pequeno, que ela está entre os órgãos, mas que ela tem o poder de contaminar todo o corpo. É tão grave que o seu poder destrutivo, que ele coloca no versículo 6, que ela mesmo é posta em chamas pelo inferno, e no versículo 9, a língua ninguém é capaz de domar. Veja, quantas das encrencas e quantos dos problemas na vida da igreja e na vida dos crentes, não se dá por conta da falta do controle na língua. E coloca que a língua, ela é como que uma faísca que ela é capaz de incendiar todo um campo.
é capaz de colocar todo o curso da vida humana em perdição. E Tiago vem nos colocar por que essas coisas elas acontecem. Tiago ele apresenta que o grande problema disso, e por isso que nós precisamos de sabedoria em meio às provações, está relacionado com a inveja que pode haver no meio das pessoas. Veja, no contexto de provação, a nossa tendência é olhar para a grama do vizinho, né? E tem aquele provérbio que a grama do vizinho parece ser sempre mais verde do que a nossa, né? E Tiago vem aqui e nos apresentar esse controle, do controle que devemos ter sobre a língua, apresentando, olha, quem entre vocês é sábio e inteligente, versículo 13, mostre as suas obras em mansidão e sabedoria, mediante a sua boa conduta. E versículo 14, se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja, amargura e sentimento de rivalidade, não se gloriem nisso. Então Tiago vem trazer aqui este problema que há nos relacionamentos, devido à inveja, amargura e sentimento de rivalidade, e que isso se expressa na maneira como nós lidamos os nossos relacionamentos. E ele fala que esta sabedoria, ela não é do alto, versículo 15, mas ao contrário, ela é terrena, animal e demoníaca. E ele diz por quê? Pois onde há inveja, rivalidade, confusão e toda espécie de coisa ruim, mas a sabedoria do alto, olha só como nós devemos olhar da maneira como nós falamos com os outros, da maneira como nós vivemos a nossa vida. Mas a sabedoria que é lá do alto, primeiramente, é pura, ela é pacífica, ela é gentil, ela é amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Observe o que é apresentado aqui a respeito desta fé, que ela é uma fé salvífica, é uma fé verdadeira que se evidencia em obras. Ela é evidenciada pela maneira como nós lidamos com a nossa fala. E Tiago vai falar, olha, de uma fonte de água doce, não pode jorrar água salgada, ou vice-versa. E como que é que com a mesma boca que nós glorificamos a Deus, ou bendizemos a Deus, amaldiçoamos as pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus? Então Tiago, ele coloca justamente essa advertência para nós, para vermos como que nós lidamos com a nossa fala. É uma fala que ela é edificante, ou é uma fala que ela é marcada por uma ausência de sabedoria que é terrena, animal e demoníaca? Isso é importante porque isso se reflete na resposta ou não das nossas orações. Porque a partir do versículo 4, Tiago ele vai começar a nos apresentar sobre os efeitos dessa sabedoria, sobre as disputas que acontecem dentro do povo de Deus, e ele vem aqui a partir do versículo 4 a nos falar sobre os problemas que acontecem por nós não vigiarmos no uso da nossa língua. Ele coloca, de onde é que provém as guerras, as confusões entre vocês? No versículo 2, vocês cobiçam e nada têm, matam e invejam, mas nada podem obter, vivem a lutar e fazer a guerras, não têm porque não pedem, pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem com os seus prazeres. Então Tiago ele coloca aqui a razão porque muitas vezes nossas orações elas não são respondidas, é porque essas orações por detrás dela há apenas a satisfação dos desejos, e nos nossos relacionamentos nós estamos como que pessoas que cobiçam, matam e sentem inveja. E ele coloca aqui, olha, vocês não sabem que a amizade do mundo, ela é inimizade contra Deus? E Tiago convoca os seus leitores, olha, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, muitas vezes nós queremos, dizer ou resistir ao diabo, mas onde está a nossa submissão a Deus? Onde está essa submissão evidenciada nos nossos relacionamentos? Evidenciado na maneira como nós utilizamos a nossa língua. E Tiago ele continua, a partir do versículo 11 e 12,
dizendo novamente: irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não é observador, mas juiz. Um só é legislador, aquele que pode salvar e fazer perecer, mas quem é você para julgar o seu próximo? Tiago, ele não está dizendo aqui que nós não podemos julgar uma árvore pelos seus frutos. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou isso aí: pelo fruto você conhece a árvore. Mas o que ele está dizendo é: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem aqui nunca falou mal de algum irmão? Quantos de nós não chegamos assim naquele momento que a gente está comendo a pizza em casa, né? E começamos ali a falar, e muitas vezes falando não com amor no nosso coração, mas aquele irmão, olha, mas o fulano de tal, o presbítero tal, o diácono tal, mas aquele pastor. E o texto de Tiago vem aqui a nos colocar: não falem mal dos irmãos. E ele coloca: porque só Deus é o juiz de todos. Então, com isso, Tiago, ele nos dá essa advertência, não apenas sobre o uso que nós fazemos da nossa língua, mas a consideração que nós temos pelos nossos irmãos. Lembrando lá do 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Na sequência do texto, Tiago vem nos apresentar, no final do capítulo 4, uma advertência contra a presunção. E ele vem justamente a dizer e colocar que, olha, não diga que você vai para tal lugar e vai fazer isso ou aquilo outro, mas diga: se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo. Tiago não coloca ou não proíbe o planejamento, mas ele coloca para nós submetermos todas essas coisas à vontade de Deus. E ele encerra esse trecho no versículo 17 dizendo: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. É muito provável que nos dias da dispersão, os crentes que se espalharam pelo mundo, você tinha as pessoas, como sempre aconteceu na história do povo de Deus, pessoas que eram financeiramente abastadas e pessoas que não tinham tantas condições assim. E no versículo 5, Tiago vem lidar com o problema de que os ricos daquela comunidade estavam oprimindo os pobres, e ele coloca isso diante como o juízo de Deus que se manifestaria sobre essas pessoas. Então, dos versículos de 1 a 6, ele traz essa advertência aos ricos, onde ele diz: escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, e que foi retido com fraude, está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres na terra, têm engordado em dia de matança, vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Tiago traz essa advertência para aqueles que estavam vivendo de uma maneira opressora sobre aqueles que trabalhavam para essas pessoas. Eles estavam retendo aquilo que era direito, e Tiago, um tema que está presente na sua carta, ele vem e traz a realidade do juízo de Deus que se manifestaria sobre essas pessoas. Mas e o que dizer daqueles que estavam sofrendo? Tiago, ele vem então a destacar dos versículos 7 a 11 a importância da paciência. E é algo que nós que passamos por provações nesse mundo, nós precisamos a desenvolver essa virtude na nossa vida. E veja, a partir do versículo 7, ele fala que essa paciência deveria ser até a vinda do Senhor. E ele coloca no versículo 8: sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor que está próximo. E no final do versículo 10, irmãos, não se queixem uns aos outros para que vocês não sejam julgados, eis que o juiz está às portas. Isso aqui deve nos levar a refletir sobre como que nós temos vivido nesse momento até a vinda de Cristo Jesus. As provações são a realidade, a disciplina é uma realidade,
Mas se há uma virtude que precisa ser desenvolvida, é justamente a virtude da paciência, sabendo que Deus, Ele é um justo juiz, e que Deus, observe só no versículo 11 que ele diz, no final do versículo 11, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Ele dá aqui o exemplo da vida de Jó, fala, vocês não conhecem a vida de Jó? E não sabem que o Senhor fez com que tudo se acabasse bem? Porque Deus é cheio de misericórdia e compaixão. Às vezes nós não temos noção do que se dará conosco no final dessa provação. Mas Jó está ali o exemplo para ver que Deus, Ele cuida dos seus. Que Deus, Ele é esse Deus que é cheio de misericórdia e compaixão. E é com essa maneira que Tiago ele termina essa parte, quando ele fala sobre os efeitos da sabedoria sobre as disputas. Nós precisamos dessa sabedoria que vem de Deus, e ela é expressa na maneira como nós falamos, na maneira como nós lidamos com os planos que nós fazemos, na maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro e com a paciência durante a jornada. E no final aqui, dos versículos de 12 a 19, Tiago ele vem trazer uma advertência sobre o fazer votos de juramentos, né? Então ele diz que, olha, que a sua palavra seja sim, e que o não de vocês ele seja não, para que vocês não incorram em condenação. Quantos de nós, né, não precisamos ouvir isso, que dizemos sim para alguma coisa, e passa depois um tempo ali, já mudamos de ideia, fraquejamos, e o que Tiago coloca não, a sabedoria ela é caracterizada pelo quê? Você não jura pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, mas antes a sua palavra eu vou fazer isso sim, ou não vou fazer isso com não, sendo sim, sim, e o não, não. E essa parte final, Tiago está dando orientações diversas, ele falou aqui sobre juramento, e ele vem falar aqui dos versículos 13 a 18, sobre a oração paciente e perseverante. Ele fala, olha, está alguém doente? Chame o presbítero, ele ungirá com óleo, orará, e ele fala que a oração de fé, ela salvará o doente. Então a importância da oração, o de buscar a presença de Deus, ele fala, porque a oração de um justo, no final 16, muito pode por sua eficácia. E ali ele termina dando o exemplo de Elias, que orou para que não viesse chuva sobre a terra, e depois para que essa chuva retornasse. Então a importância sobre nós vivemos com oração paciente, perseverante e eficiente. E finalmente nos versículos 19 a 20, Tiago vem trazer uma exortação para nós resgatarmos aqueles nossos irmãos errantes, aqueles que estão distantes do caminho de Deus. Ele termina, meus irmãos, 19, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador de seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Então observe o tanto de assuntos práticos que Tiago colocou sobre a vida de sabedoria, a necessidade que nós temos da sabedoria para nós passarmos pelas provações. Então, quando nós olhamos para a epístola de Tiago, caminhando para o final, nós vemos que o foco de Tiago está no viver prático do cristão. Não adianta você dizer que tem fé, mas você não vive essa fé, as suas obras não testificam dessa sua fé. Então, essa característica dessa ênfase na sabedoria que nós vemos em Tiago, levou muitas pessoas até a falar que Tiago é como que o livro de Provérbios no Novo Testamento. Então, entre outros temas importantes do livro, está a importância da perseverança. Às vezes nós achamos que não é importante nós estarmos ali firmes, nós muitas vezes fraquejamos, mas o que Tiago destaca para a gente é que aquele que tem essa fé verdadeira, que é uma fé marcada por obras, é uma pessoa que persevera em meio às tribulações. E essa perseverança, ela está relacionada também, que nós vimos aqui, com a maneira como nós utilizamos a nossa língua. Repetidas vezes Tiago confronta o crente que usa a língua para mentir, fazer intrigas e prejudicar os outros. Como que você tem usado a sua língua na igreja? A sua língua é uma língua que é para edificar ou para trazer confusão? É uma língua que traz refrigério ou com uma faísca num palheiro, bota fogo em todas as coisas?
Então, esse termo, a importância da sabedoria, a perseverança, o uso da língua, são coisas destacadas por Tiago e repetidas vezes. Tiago ele apresenta o julgamento futuro como uma exortação para a vida ética. Teologia em Tiago. Tiago, quando nós vemos que ele tem uma visão elevada a respeito de Deus. Às vezes nós temos dificuldade quando nós vamos fazer oração de adoração. E Tiago, ele vai nos mostrar coisas maravilhosas sobre Deus, dizendo que Deus é aquele que dá sabedoria, Ele é santo e não pode ser tentado pelo mal, toda dádiva, boa dádiva vem de Deus, Deus escolheu os pobres do mundo para serem ricos na fé, e aquele que deu a lei moral é o grande juiz de todos. Deus é um só, digno da fé, Ele é o nosso Senhor e Pai, é gracioso, misericordioso, compassivo. Seria importante se nós marcássemos esses atributos que são colocados sobre Deus no livro de Tiago, para que em meio à nossa jornada, nós soubéssemos o que nós falarmos a respeito de Deus na nossa oração, no momento de adoração. Tiago também, ele tem uma visão elevada do que ele apresenta do seu irmão, o Senhor Jesus Cristo, porque ele apresenta Tiago, ele apresenta Jesus como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 3:9 ele faz uma referência, 2:1, uma referência a Jesus como o Senhor da glória. Quando Tiago diz que Jesus é o Senhor da glória, e nós olhamos para o Antigo Testamento, quem era o único que era chamado de Senhor da glória do Antigo Testamento? O próprio Deus. Então Tiago coloca Jesus e Deus em pé de igualdade, ele apresenta uma cristologia, uma visão a respeito de Cristo também elevada. E na sua teologia, Tiago ele destaca o juízo vindouro que está intimamente relacionado com a vinda do Senhor. Aqueles que perseverarem nas provações serão recompensados e receberão a coroa da vida, porque a perseverança é o fruto da fé salvadora, a fé por meio da qual temos a garantia na entrada do reino de Deus. Os que não têm fé e se mostram incompassíveis serão condenados. Então, diante do juízo de Deus, nós precisamos saber que a perseverança, o que nos aguarda no final, é a recompensa e a coroa da vida que nos será dada. Brevemente nós já falamos sobre isso. Vocês vão encontrar pessoas que colocam que Paulo está em contraposição com Tiago, dizendo que Paulo está dizendo que ninguém é justificado pelas obras, enquanto Tiago vem e fala que as pessoas são justificadas pelas obras, mas de uma maneira bem simplificada, que desde sempre, na igreja primitiva, os intérpretes ortodoxos colocaram, não há contradição dentro das Escrituras. E quando nós vamos para o que Paulo escreveu, por exemplo, na carta aos Efésios, ele fala que o Deus que nos salvou, Ele preparou de antemão o quê? Caminho de boas obras para que nós trilhássemos neles. Então Paulo não está falando de que as obras elas não são importantes, mas a ênfase que é dada por Paulo é distinta da de Tiago. No período da Idade Média, e até hoje, a Igreja Católica, essa mesma controvérsia ali se viu presente, mas apresentando que a justificação era obtida por meio das obras. Os reformadores, então, de uma maneira correta, eles reconhecem e voltaram ao entendimento correto, reconhecem que as nossas obras, por melhor que elas sejam, elas não podem satisfazer o padrão de perfeição de Deus. Porém, o que Tiago ele está nos apresentando é que uma fé verdadeira, ela é uma fé que ela é evidenciada por obras na vida do cristão. E que verdades finais, resumindo tudo o que nós vimos. Os cristãos devem receber sabedoria de Deus para permanecer fiel aos sofrimentos e conflitos. E a pergunta que eu faço, você tem pedido para Deus, orado para Deus, para Ele te dar sabedoria no meio das provações? Sem a sabedoria de Deus, nós não resistiremos em meio às provações. E Deus, Ele promete que Ele nos dará. Tudo que nós precisamos fazer é pedir com fé, crendo que Deus, Ele nos concede essa sabedoria. O fato de ouvir a palavra de Deus deve levar a praticar a palavra de Deus. Você é só um ouvinte? Ou você é alguém que pratica as coisas que tem ouvido? A maneira correta de agir
ela deve ser uma evidência da maneira correta de pensar. Se a pessoa não age, o seu conhecimento está errado. A sua fé, ela é uma fé morta. A fé salvadora revela-se na boa obra de cuidar das pessoas necessitadas. Então, Deus ele tem nos abençoado com saúde, Deus ele tem nos dado recursos financeiros, mas nós temos expressado o caráter salvífico da nossa fé através do cuidado daqueles que dentro da casa de Deus estão necessitados, estão desamparados. Nós temos orado por essas pessoas, nós temos ajudado financeiramente. Nós vemos que a nossa igreja, ela tem feito isso por pessoas que estão padecendo, pessoas que estão desamparadas e até mesmo dentro do nosso meio. A sabedoria divina ensina os cristãos a amarem-se e servirem-se mutuamente. Uma das maneiras que nós demonstramos o amor pelos nossos irmãos é através do cuidado que a gente tem com isso aqui, ó, com a língua. A maneira como nós falamos, a maneira como nós usamos essa nossa língua, elas evidenciam se a nossa fé é verdadeira ou se a nossa fé é vã. E por fim, a harmonia na comunidade cristã, ela é de grande importância. 1h21. Cláudio, presbítero Cláudio. Não está funcionando. Tá, todo mundo me ouvindo. Agora sim. Não, pastor, é uma pergunta assim, que muita gente faz, e até as igrejas assim, não reformadas, pentecostais, usam esse texto para justificar algumas ações, que é com relação a chamar o presbítero e ungir com óleo, né? Queria que o senhor explanasse sobre esse assunto. Então, essa menção sobre a unção com óleo, você vai encontrar diversas discussões a respeito sobre o assunto. Porém, o simples que está claro no texto é que isso era uma prática que acontecia naqueles dias. E o que Tiago está dizendo? Ele não está dizendo que o que nessas igrejas fazem, né? Muitas. A pessoa chega, sei lá, eu sou pastor, vou visitar uma pessoa, a pessoa doente, eu tenho lá um óleo, não sei o que, eu oro ali, e algo presente nesse óleo, alguma coisa vai acontecer que a cura seja realizada sobre a pessoa. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, ali, há alguém dentre vocês que está doente? Então, o que é dito? Chame ao presbítero, e ele vem, o que é dito no texto literal, unge com óleo, vai orar e fala que a oração salvará o enfermo e trará o restabelecimento a ele. Então é muito provável que o que Tiago estava dizendo aqui, o que era feito naqueles dias, é que essa era uma prática que ela era realizada com não que no óleo tinha alguma coisa, mas o que pode muito pela sua eficácia? A oração do justo. Então, não há nada místico ou nada especial que estava naquele óleo como sendo santo, porque a ênfase que é colocada nesse texto é a ênfase do quê? Da oração de um justo na eficácia da sua oração. E o exemplo que é dado na sequência foi o do justo Elias orando a Deus para que viesse chuva à terra. Então, respondendo a sua pergunta, o que era feito provavelmente era que passavam óleo mesmo, mas a ênfase do texto não está sobre um estabelecimento de uma prática da utilização do óleo, mas sobre a oração que era realizada. Você vai encontrar pessoas dizendo que, que o óleo era um remédio, ia forçar demais. Então, o básico é isso mesmo, utilizava-se óleo ali, mas a ênfase é na oração com fé do justo. Alguma outra pergunta? Presbítero Marcos ali. Até a minha esposa falou, você não vai falar. Eu fico incomodado com o Tiago, porque... Olha a língua. A gente vê... Não, o incômodo me lembra Salmo 141:3, quando Davi fala, coloca um guarda sobre os meus lábios para que eu não venha pecar contra ti. Uma vez eu fui orar com um pastor porque ele tinha tido um problema, e na hora que você tem um problema, a primeira coisa é você culpar a Deus muitas vezes, né? E Davi falava isso, para que eu não venha pecar contra ti. Mas o que me chama muita atenção é quando o Tiago fala, eu servo de Cristo. Ele compartilhou e quando fala da conversão dele, o joelho de camelo, ele ficava orando
mas ele não ficava quieto. Ele partia para falar o que Deus queria e mais ainda, praticar o que nós, igreja, muitas vezes estamos adorando e deixando de fazer o que Cristo falou, para ir de fazer discípulos, o discipulado, esculpir Jesus no outro. Então é maravilhoso, Tiago, quer dizer, todos os livros, mas quando a gente vê esses que tiveram a intimidade de caminhar com Jesus e continuar a esculpir Jesus no outro, não tem como a gente ficar quieto. Verdade, Tiago ele não fala sobre uma fé que é mística, privada, mas é uma fé que ela é evidenciada pela vida no dia a dia, pelo amor aos próximos, por tudo aquilo que nós vimos aqui nessa carta. Que Deus abençoe todos vocês. No próximo domingo o reverendo Wilson dará sequência ao estudo dos livros. Vocês tiveram uma overdose de Wellington, né, nesses últimos domingos, mas vamos colocar de pé. Eu agradeço pela atenção dos irmãos.